Olá, amigos, é muito bom tê-los aqui conosco, nosso programa Castelo Forte. Nós temos a oportunidade de conversar com uma pessoa que tem uma vasta experiência na área de economia, análise de informações, alguém também que serve, colabora de diversas formas em entidades, de uma forma também voluntária. Quero apresentar a vocês Adriano Strasburger, que vai conversar com a gente sobre um trabalho que é feito aqui na região, que envolve o convite à luta pela transparência e também depois algumas coisas sobre metas que a ONU, Organização das Nações Unidas, tem para o mundo. Olá, Adriano, obrigado por aceitar o nosso convite. Em primeiro lugar, gostaria que você contasse um pouco para nós dessa ONG, esse grupo chamado Observatório Social, que parece ser algo muito interessante, mas talvez muitos não conhecem ainda. É bem posto, realmente é um prazer estar aqui, obviamente, é um prazer muito grande sempre poder conversar um pouco com o público e com quem nos está assistindo, mesmo porque eu gosto muito de trabalhar com números, né? Mas eu sempre dizia para os meus alunos, enquanto professor, eu sempre dizia assim, mas o que o número te traz? Tu tem que buscar a informação que está dentro do número. O número puro e simplesmente não diz muita coisa, né? E, bom, enfim, eu sempre gostava de brincar com os alunos, mas tentando trazer a realidade para a sala de aula. E o observatório não deixa de ser uma forma de transformação da realidade do dia a dia com o que está sendo posto por parte da gestão pública, né? Então o que o Observatório propõe? O Observatório propõe exatamente esta figura de tentar desmistificar uma gestão pública em termos de números, em termos de ações, em contratos, convênios, licitações e tal, para tentar tornar a sociedade mais visível, vamos dizer assim, o que acontece lá dentro. Ou seja, hoje a legislação exige que o gestor público tenha que publicar toda a informação no que diz respeito especialmente à execução orçamentária. Agora, se nós formos olhar qualquer site de qualquer município, mesmo estado, União, nós vamos ver números lá fantásticos, maravilhosos, enormes, mas nós não entendemos o que eles representam. Então, o que nós pretendemos fazer e estamos fazendo é justamente transformar esta informação em informação, vamos dizer, palatável, admissível, aceitável, no sentido de compreender o que lá está escrito, né? Então, esse é o papel do observatório. E nesse contexto, a gente tenta buscar informações e tenta transferir informações e desmistificar essas informações, tanto no que diz respeito às finanças, no que diz respeito às licitações, aos contratos, aos convênios, toda forma, vamos dizer assim, de ação pública em prol da comunidade. É bom se dizer assim, desejar que não estamos nos referindo exclusivamente ao executivo municipal, mas também ao legislativo e, eventualmente, pode surgir uma outra situação para o judiciário também, mas o judiciário é mais nível estadual e federal, então tem menos vínculo com o município, né? Mas isso não significa que a gente esteja envolvido só com a função pública. Também a iniciativa privada às vezes merece o nosso olhar, porque muitos incentivos são dados à iniciativa privada com recursos públicos. Com recursos públicos. E ninguém verifica se a contraprestação está feita. Professor Adriano, falas de algo tremendamente importante, vamos dizer assim, pelo menos em nossa sociedade brasileira, que é o cidadão, a cidadã, a pessoa saber que ela pode ter acesso a esses números. Não só pode, como deve. Eu acho que isso é algo que todos os cidadãos precisam se dar conta, não é verdade? E como que a pessoa pode ter acesso a isso e entender melhor isso? Pois se a gente for olhar o noticiário da imprensa mundial, se observa que cada vez mais o cidadão está sendo chamado a participar não digo diretamente da gestão pública, mas pelo menos da discussão das políticas públicas, né? Mas o cidadão não está preparado para isto. Basta ver que qualquer momento que entra um novo governo, tanto municipal ou estadual, a gente sempre começa a criticar os nomes que são apresentados para o secretariado. Por quê? Porque a gente parece que são nomes
pouco preparados para essa função. Por quê? Porque o cidadão não está preparado para enxergar uma função pública, muito menos executá-la, né? Então, qual é um dos papéis fundamentais do observatório? É preparar a sociedade para conseguir acompanhar o que acontece na gestão pública. Então, uma das nossas questões, um dos nossos objetivos, por exemplo, do observatório, é poder instrumentalizar a sociedade para que ela possa cumprir o seu papel de controle social, que é um dos grandes temas hoje em moda no mundo inteiro. Há uma necessidade de ter um controle social para evitar essa falcatruas, desvios e, enfim, corrupção do modo geral, né? Mas como fazer isso? Como fazer com que a sociedade participe e consiga ser juiz ou fiscal, pelo menos, né? Que interessante essa conversa. O que fazer para que a gente, como cidadão, não fique só reclamando, apontando o dedo, mas participe. Essa que é a questão. Então, nós já promovemos, a nível de observatório aqui em Lajeado, já promovemos alguns eventos de capacitação da sociedade, mas é curioso até, se a gente pensar bem, mesmo os poucos eventos que a gente promoveu, teve uma afluência muito pequena de público, porque nenhum público não está conhecendo ou sabendo exatamente o que isto representa, o quanto isto repercutirá futuramente, né? Então a gente está montando agora um planejamento para fazer alguns eventos durante este ano, né? Temos a pretensão de, no mês do nosso aniversário, fazer um evento de um mês inteiro, assim, fazer eventos semanais, né, pelo mês inteiro, e trazer representantes de órgãos fiscalizadores do Brasil inteiro, para nós, vamos dizer assim, explicar e detalhar um pouco mais como o cidadão deve participar e pode participar nesta fiscalização. Porque, veja bem, hoje é muito fácil nós dizer assim, o prefeito está administrando mal, bom, o Tribunal de Contas vai apontar. Mas por que vamos esperar que o Tribunal de Contas faça isso 2, 3, 5, 10 anos depois? Por que nós não vamos verificar e tentar enxergar alguma situação anômala antes que as coisas aconteçam? E, aliás, esse é outro papel do observatório. O papel do observatório não é fiscalizar o que está sendo feito, o que foi feito. Na verdade, o objetivo maior do observatório é analisar a gestão no momento em que ela está sendo executada, para evitar que, por exemplo, recursos saiam dos cofres e depois tenha-se dificuldade de buscá-los de volta. Então, por exemplo, hoje, no Brasil inteiro, os observatórios que existem, a grande maioria está focada principalmente nas licitações. Por quê? Porque é nas licitações que normalmente se enxerga o maior veio, a maior torneira aberta, né? No sentido de que o município lança um edital para aquisição de algumas coisas e, claro, as empresas cotam e bom, aí, fazer um parênteses, ainda ontem, hoje, eu vi no jornal, saiu uma pesquisa por parte dos órgãos federais de fiscalização, de que os preços pagos pelos serviços públicos são 30% maiores do que os de tabela para a sociedade. Ou seja, então, apesar de todos os cuidados que hoje já se tem nas licitações, ainda assim, os preços sempre são cotados acima. Então, é este o papel nosso de, antes da licitação ser fechada e ser formalizada, nós possamos ir lá e dizer assim, peraí, mas o preço de mercado não é esse, o preço de mercado está abaixo disso. Se nós descobrirmos alguma situação dessa, nós vamos acusar e vamos pedir ajustes. Professor Adriano, você está falando algo que é super importante e acho pessoalmente que no Brasil a gente comenta, critica demais e quem sabe faz pouco como cidadão, não é verdade? O que na sua opinião ainda precisa para nós cidadãos enxergarmos que nós podemos participar mais, podemos ter mais influência nessas decisões, na fiscalização. Nós precisamos de um puxão de orelhas, nós precisamos de maior conscientização. Tem um histórico aí de cidadãos muito acomodados, talvez, na história do Brasil. Exatamente. Eu acho que o maior puxão de orelhas é fazer o cidadão acordar para ele poder e desejar participar mais.
Hoje, por exemplo, eu sei por mim, é muito mais fácil eu ficar em casa esperando que outros façam o que eu deveria fazer e amanhã esperar o resultado. Mas, lógico, se não fizerem o que eu quero na minha frente, na minha rua, eu estou reclamando, né? Só que eu não vou lá participar na discussão para ter certeza que isso vai acontecer, né? Então, esta é uma situação peculiar nossa e está dentro da sociedade, não adianta, né? Então, é uma mudança de hábito. Isso é o primeiro ponto. E, aliás, um dos outros objetivos do observatório também é esse, é de tentar mudar o hábito normal da sociedade hoje, de mudar o hábito das pessoas. Porque nós precisamos fazer com que a sociedade, o cidadão, realmente tenha vontade de participar, e não só por obrigação, como se faz com o imposto, é obrigado a pagar, independente do que ele vai receber de benefício, né? Mas não é nesse tipo, mas a obrigação dele participar como agente ativo das mudanças que possam vir a acontecer. Então, se eu não participo das mudanças ou da discussão das políticas a serem implementadas, como é que eu vou querer exigir depois mudança para mim, se eu não participo? Então, eu tenho que participar antes. Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Quem precisa mudar? Todos nós. Todos nós. Todos nós. Inclusive os administradores públicos, né? Eu não gosto de falar de partidos, mas, por exemplo, o PT é um partido que sempre priorizou orçamento participativo. Eu sempre fui um crítico do orçamento participativo, porque várias reuniões, inclusive que eu participei, eu vi que era muita manipulação de jovens para dar plateia. Mas se nós formos analisar o fundo da questão, este é o princípio da participação popular, que é a coisa mais legítima, mais ordinária, mais legal, mais interessante do povo poder participar na discussão dos recursos do orçamento para serem destinados posteriormente a obras, a investimentos gerais, né? Mas a sociedade ainda não está preparada para isso, infelizmente. E isto é um problema sério. Eu não sei exatamente como fazer isso a curto prazo, mudar a cabeça das pessoas. Mudar a cabeça das pessoas. Se fala tanto de educação no Brasil, será que também ali a nossa educação não precisa ter um aspecto que motive mais a essa participação? Certamente a educação, não resta dúvida, é um dos destaques, diríamos assim, para esta mudança de mentalidade. E já estamos vendo alguns exemplos muito interessantes pelo Brasil lá fora, em termos assim de modificações de cultura que se cria dentro da sala de aula, mas que depois a criança leva para o seio familiar, né? Já tivemos alguns exemplos, por exemplo, da criança chega em casa e assim, pai, não pode mais correr tanto, né? Agora as placas exigem, a lei vai, né? Pode ser multado, tal. Isto antigamente se fazia bastante seguido, né? Hoje já é diferente. Hoje os professores já têm mais hábito de lançar questões para a sala de aula e deixar as crianças discutirem o tema de uma forma bem abrangente, inclusive às vezes moldando grupos para criar uma oposição interna no sentido de criar uma discussão, né? Eu me lembro sempre das minhas aulas, né? Eu sempre dizia para os alunos assim, eu quero ouvir a contribuição de vocês, porque eu não sou o único dono da verdade, e nem vou ter o dono da verdade, mas eu quero que vocês participem. Vocês concordam que tudo isso é verdadeiro, o que eu estou dizendo para vocês? Ninguém tem nada a pôr. Então, este tipo de crítica a gente não está acostumado a fazer. E quem sabe até dentro da nossa casa, da nossa família, poderíamos exercitar isso mais. Sem dúvida, até deveríamos. Como é interessante ter um gremista e um colorado dentro da mesma casa. Vão criticar, vão debater, mas no respeito, né? Mas é interessante porque tem criatividade. A mesma coisa é na sociedade. Na medida em que há posições divergentes, começa a se construir uma ideia, talvez única ou não, mas pelo menos a maioria vai para uma direção. Então aí sim, agora pior quando existe todos no consenso. Aí qualquer coisa que se disser ruim ou boa, todo mundo vai apoiar. Isso não é interessante.